Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. Neste episódio, uma sucessão de temas e decisões dos ministros do Supremo para nós analisarmos nessa reta final de ano. Primeiro, nós vamos discutir se o Supremo sofreu mesmo uma derrota política na disputa com o Congresso Nacional em torno do chamado orçamento secreto. A ministra Rosa Weber liberou a execução das emendas de relator. O uso desses recursos estava congelado porque o Supremo julgou que essa sistemática de pagamento dessas emendas era obscura, nada transparente. E aí, com esse passo atrás da ministra Rosa Weber autorizando a execução dessas emendas, alguns atores quiseram dizer que o STF sofreu uma derrota política. Será que essa interpretação está correta? E eu já adianto aqui que não me parece de jeito nenhum. Para mim está absolutamente equivocada. Mas nós vamos discutir esse ponto. Depois, nós vamos falar sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que abriu um inquérito contra o presidente da República. A investigação foi provocada pela CPI da Covid e mira as declarações de Bolsonaro sobre a pandemia. O inquérito foi aberto antes de qualquer manifestação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, até porque o relatório final da CPI, que foi entregue a ele, parece continuar engavetado na PGR. E por último, mas não menos importante, nós vamos também falar sobre as últimas decisões da segunda turma do STF, que beneficiaram Flávio Bolsonaro, Sérgio Cabral e outros investigados. Hoje temos o nosso time completo do Sem Precedentes, Juliana Cesário Alvim da UFMG, Diego Werneck do INSPER e Tomás Pereira da FGV Direito Rio. Diego, eu queria começar com você, porque nós vimos nesses últimos dias uma narrativa de que o Supremo, e mais especificamente a ministra Rosa Weber, sofreram uma derrota, deram um passo atrás nessa história das emendas de relator. Lembrando, o plenário tinha confirmado a liminar da ministra Rosa, suspendendo a execução das emendas e cobrando transparência, e aí a ministra Rosa, agora no final do ano, diz que a liberação da execução das emendas está ok, mas ainda cobrando transparência para os gastos feitos no passado. Então, como é que a gente interpreta isso, Diego? Como derrota ou simplesmente como um movimento estratégico, resultado já de um movimento estratégico que foi feito pela ministra Rosa com apoio dos seus pares? Felipe, eu também não concordo que foi uma derrota e acho que se houve algum passo atrás, né, houve, de fato, formalmente, houve o recuo em relação a algumas determinações da liminar. Acho que a gente tem que olhar o cenário maior para entender o tamanho desse recuo em comparação com o que se de fato conseguiu. Então, primeiro a gente pensa assim, no status quo há 3 meses, 4 meses antes dessa intervenção do Supremo, provavelmente as regras continuariam as mesmas para o ano que vem, se não houvesse essa intervenção do Supremo. Então, no mínimo, ainda considerando que a liminar recua em alguma medida, se ficasse só para o ano que vem, a mudança já é diferente de zero, já é uma intervenção significativa do Supremo num funcionamento de um aspecto do processo decisório do Congresso com grande importância para a política. Mas eu acho que tem algo além disso, porque nessa decisão da Rosa, ela destaca em vários momentos que, embora a suspensão, né, ela esteja voltando atrás na suspensão, né, ela observa que ainda há um prazo que ela amplia para 90 dias, é verdade, mas há um prazo para se determinar a publicidade retroativa. Então não é que o que aconteceu até aqui não importa mais, né? Porque acho que a narrativa do recuo é um pouco assim, bom, o importante era o que tinha acontecido até aqui, isso é que era decisivo para o jogo no cenário atual. Só que esse é um jogo que vai ser revisto de acordo com uma regra de publicidade. Pelo que está na decisão, né, essa obrigação permanece. Em algum momento, então, dentro dos 90 dias, o Congresso teria que proceder à releitura, publicização do que aconteceu até aqui em termos de alocação desses recursos. Isso é muito importante, isso afeta o jogo político, isso é uma tremenda influência da decisão do Supremo no processo político, no processo decisório do Congresso. Então, acho que é complicado você falar isso como um recuo, como se o recuo fosse uma derrota. Primeiro porque sem esse aspecto, mesmo sem esse aspecto da publicidade, ainda que só valesse ano que vem, acho que a gente tem que comparar o status quo sem intervenção do Supremo com a intervenção do Supremo. Mudou. Além disso, tem um efeito que é para trás, sim,
que ainda está em disputa, que ainda está em jogo, né? E que o Congresso, a princípio, vai ter que cumprir. A questão é, dentro dos 90 dias, né, vai ser suficiente? Ao ampliar esse prazo, como é que a Rosa imagina que vai se desenrolar, então, o comportamento do Congresso nesse prazo? Mas a obrigação está clara na liminar. Então, se houve algum recuo nesse aspecto, né, a gente ainda não sabe. Pode ser que no futuro a gente volte a essa discussão. Mas, por enquanto, existe essa obrigação ainda. Ô, Diego, eu acho que também essa narrativa de recuo, derrota, primeiro concordando plenamente no óbvio, né? O recuo não é necessariamente derrota. Recuo é estratégico também, e estratégico também para avançar, né? Mas nessa decisão da ministra Rosa tem algo que já estava latente no Supremo há algumas semanas. Mesmo os ministros que votaram com ela, referendando a liminar, e mantendo a suspensão da execução dessas emendas, alguns deles tinham ressalva a esse ponto, mas decidiram apoiar e referendar a medida liminar da ministra Rosa mesmo assim. Então eles já vinham também argumentando que era preciso liberar a execução dessas emendas, assim como fizeram inicialmente, né, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Nunes Marques. Então, mesmo no grupo que apoiou a ministra Rosa Weber, essa era uma posição já majoritária. Então era natural que isso acontecesse. E mais, nós estamos chegando no final do ano, né? Esse dinheiro não pode de fato ficar parado. Diga, Diego. Só um ponto muito rápido, e esse é um tema delicado, né? Parece às vezes que as pessoas observam como se fosse algo que, obviamente, a intervenção do Supremo é justificada, é incontroverso que o Supremo consegue, pode, deve mexer em algo que tem impacto no orçamento, na alocação de recursos dentro do Congresso. Isso são coisas juridicamente controversas, né? Acho que pelo fato da decisão ter sido... Uma semana antes da decisão, a gente tinha dúvida se ia ganhar ou não, como é que ia ser a votação. Aí ganhou e foi acachapante, né? Aí parece que a gente se esquece do quão controverso era isso. Se me perguntassem há 6 meses, né, qual a chance do Supremo fazer essa intervenção, eu não sei se eu diria que é alta, diria que provavelmente é baixa, considerando o histórico do tribunal. Então acho que também a vitória acachapante da liminar naquele momento, acho que mudou um pouco a base de comparação das pessoas, né? Parece que agora é tranquilo fazer isso. As informações que o Congresso prestou são informações muito importantes sobre como que esse orçamento é de fato alocado. Você pode questionar, discordar, mas isso não é uma questão simplesmente de interpretação da Constituição, envolve ajuste fino muito delicado no funcionamento dessa instituição. Queria ouvir o Tomás sobre esse mesmo ponto, Tomás, esse xadrez que foi jogado aí pela ministra Rosa e essa interpretação que se quer fazer agora. Continuando desse último comentário do Diego, não precisa voltar 6 meses, eu acho que a gente voltasse para a véspera do julgamento, né, do início do julgamento colegiado do referendo da liminar, e perguntado o que você acha que vai acontecer? Você acha que vai ser referendada? Eu não teria apostado necessariamente em que isso teria acontecido dessa maneira, inclusive com uma votação tão significativa, especialmente. Acho que provavelmente o que eu teria dito, e talvez eu tenha até dito, por mais que eu não aposte em julgamentos do Supremo, eu acho que a ministra Rosa Weber não ia fazer isso para ser derrubada. Então eu acho que ela deve ter algum motivo para se sentir confiante. Mas eu acho que é mais provável que o Supremo determine todas as medidas de transparência para o futuro e tudo mais, e não mande suspender. Ou seja, a decisão do Gilmar. Você até juntou as duas. A decisão do Nunes Marques falava que estava tudo certo, né? Falava um pouco, falava mais. Falava mais, não é? A decisão do Gilmar Mendes falava que tinha problema, determinava as medidas de transparência, só que tinha essa posição, digamos, que talvez fosse percebida como sendo uma posição pragmática, uma posição de razoabilidade, que não dá para suspender a execução do orçamento e tudo mais. Ele já fazia aquilo naquele momento, né? Então eu acho, eu me surpreendeu não terem mais ministros indo para os julgamentos. Eu acho que tinha não só dele não ter ganhado, que eu acho que tem uma probabilidade grande, tem vários ministros ali que, historicamente, quando a gente olha para o comportamento deles, eles são ministros que tendem a ter esse tipo de atitude, né, em relação ao governo, em relação a questões de contas públicas, né, seja porque essa atitude deles em geral, diversos deles foram advogados, né. Ministro Toffoli, por exemplo, né? Advogado geral. Não é isso, mas eu digo não só a AGU, né, mas nós temos também os procuradores do Estado ali também, que eu acho que tem um certo perfil de ministro ali que tem, acho que, uma preocupação com uma
com o funcionamento do contínuo da máquina pública, digamos assim. Então me surpreendeu minimamente ter sido vencido. Então, vencido sozinho quanto a esse ponto. E daí agora a gente vê que, com a ministra Rosa voltando atrás, a posição que agora a ministra Rosa está defendendo, manteve basicamente aquele voto original do Michel Mendes. Só que eu acho importante a gente perceber o quão diferente seria, e o quão diferente teria sido a notícia, o quão diferente teria sido a percepção, o quão diferente teria sido a percepção do Congresso, caso isso teria sido acontecido. Se isso tivesse acontecido, a narrativa seria, ministra Rosa Weber foi além do que era razoável, ou do que tinha capacidade para fazer em termos de força política e apoio, foi derrotada, e o ministro Gilmar Mendes, né, com sua dissidência, na verdade, quem liderou esse bloco em termos de ordem de votação, talvez ele não fosse o primeiro, mas de qualquer maneira, se ele tivesse feito isso, ele seria quem liderou esse voto, essa dissidência. Então seria uma vitória do ministro Gilmar Mendes e dessa razoabilidade, dessa governabilidade. Tenho algumas dúvidas. Qual seria a percepção da ministra Rosa Weber em relação a isso, né, enquanto relatora desse processo daqui para frente, mas também o quanto que teria sido movimentado a máquina. A gente tinha uma movimentação da máquina para tentar atender. A gente pode discutir o quanto de fato foi atendido, o quanto não foi, o quanto tem coisas que foram prometidas, se de fato tem motivo para a gente confiar que elas vão ser cumpridas nesse prazo estendido. Mas, de alguma maneira, houve uma movimentação da máquina que eu tenho dúvidas se ela teria acontecido se a gente não tivesse visto não só o fato da suspensão. O fato da suspensão é um fato que afeta o mundo e que faz as pessoas se mobilizarem, mas não é só isso, o fato de o colegiado do Supremo ter assinado a decisão da ministra Rosa Weber e basicamente finalizado. Estamos com ela. Se ela está dizendo que é importante fazer isso, a gente vai referendar. Isso não vale só para o passado, eu acho que isso vale para o futuro. Eu ficaria de olho nisso para o futuro, para esse apoio que ela demonstrou ter em relação a esse tema. Eu quero chamar a Juliana e só falando um pouquinho sobre isso, né, Tomás? Eu faço também o exercício de, se a ministra Rosa não tivesse votado para suspender a execução das emendas, muito provavelmente o que a gente estaria vivendo hoje era o Congresso Nacional ia fazer um grupo de trabalho para ver como executar a medida lá na frente, etc, etc. E a gente talvez não tivesse esse movimento da máquina tão rápido, lembrando que nesta semana o presidente da República já assinou um decreto para dar transparência também, uma regra que dê mais transparência para isso. Portanto, certamente o dinheiro parado é a água no queixo, né? Subindo. Não dá para deixar esse dinheiro parado, portanto, vamos nos mover o mais rápido possível. Me parece que estrategicamente foi interessante e vitorioso por parte do Supremo ter feito isso. Juliana, e você? O que a gente espera daqui para frente? Olá, Diego, Tomás Recondo. Eu concordo que os efeitos dessa decisão da ministra Rosa Weber e do fato dela ter sido referendada tiveram um impacto inegável para fora, né? Eu acho que contribuiu para esse impacto também o papel da imprensa, desde o começo, revelando esse orçamento e também cobrando, né? Então, nesse sentido, dando suporte a uma decisão desse tipo, né? Alinhando uma certa opinião pública bastante com o que foi decidido. E também que essa agregação em torno da ministra Rosa Weber mostrou um papel importante que ela tá desempenhando dentro do tribunal, né? E que eu acho que ela vem reconstruindo também essa reputação, não é de hoje, né? E eu, inclusive, acho que aquela postura dela, que na época também foi criticada com relação ao habeas corpus do Lula, né, no plenário ali em 2018, em que ela deixou de lado a posição pessoal dela pela vedação da prisão na segunda instância, porque havia um posicionamento colegiado do tribunal favorável à prisão em segunda instância, então ela não concede o habeas corpus, prestigiando o colegiado, né? E acho que ali já era um processo em que ela evidenciava essa construção dessa reputação dentro do tribunal. E eu acho que num momento como esse, isso também se demonstra, né? Como ela conseguiu ser respeitada num nível que conseguiu agregar até esses ministros que, de repente, estavam reticentes com a tese dela, né? Que se sagrou vencedora. A pergunta que eu faria... o Diego mencionou que ela deixa a porta aberta para juridicamente avaliar no futuro o que está sendo feito agora com relação a esse orçamento secreto. E estou plenamente de acordo. A minha dúvida, o que eu queria levantar aqui, é se politicamente ela ainda vai ter essa mesma força, né, que ela tinha
com uma decisão dessa valendo, né, com a suspensão do orçamento. Essa suspensão do orçamento, ela coloca muita pressão para que medidas sejam tomadas, como a gente viu, né? Ela abrindo mão disso agora, como é que ela fica no futuro com relação a isso, né? Politicamente, né? Juridicamente, estou de acordo que ela deixa a porta aberta. Ela pode rever isso, ela joga isso para o mérito, mas que tipo de pressão que ela vai poder fazer no futuro? Uma medida similar, né, de suspensão do orçamento do ano que vem, por exemplo, poderia ser aplicada, a gente consegue imaginar isso, ou algum outro tipo de medida. Mas é interessante pensar, né, se ela vai reunir as condições para usar uma medida desse tipo de novo, e se ela vai ser coberta, como foi dessa vez, pelo restante do tribunal, se esse restante do tribunal vai continuar dando suporte a ela numa situação semelhante ou numa situação de descumprimento que se verifique futuramente. Juliana, só lembraria até, vocês estavam lembrando aqui no nosso chat, né? Ministra Rosa, a gente não pode esquecer, vai ser a próxima presidente do Supremo, então já tem um apoio também nesse sentido. E ali na véspera do julgamento do referendo da liminar, houve ministros que estavam titubeando mesmo, se concordariam, referendariam no total a liminar dela ou não. E aí decidiram referendar, alguns deles que tinham dúvida exatamente sobre esse ponto de execução das emendas, decidiram referendar exatamente para dar essa força para a ministra Rosa. Mas eu queria ouvir o Diego sobre isso, Diego, até pelo futuro, né? Porque mesmo assim, como a Juliana mencionou, a ministra Rosa e o Supremo podem perder essa arma, né, da execução das emendas, mas houve um compromisso político do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e o Supremo tem uma boa relação com ele mantém uma boa relação com o Supremo, então confia o tribunal nesse acordo político, nesse compromisso político, e da mesma forma, mesmo que as emendas sejam liberadas e se a decisão não for cumprida, ela pode, de novo, né, congelar as emendas e também responsabilizar quem que não tomou a decisão correta, né? Sim, e aí 2 pontos procedimentais que eu acho que vale destacar sobre como esse caso ilustra algumas questões da relação do relator com o colegiado, né? Primeiro, como a gente já viu em outros casos no Supremo, a possibilidade de você ter o julgamento de mérito e depois a liminar é um poder muito importante para o relator, é um poder para o tribunal em geral, né? Se a gente está pensando aqui, né, acho que a mensagem que surge de várias coisas que vocês falaram é que tem que ver o processo e como que essas interações vão ocorrendo ao longo das oportunidades de decisões provisórias e que moldam o resultado final. Tudo bem. Parte do que permite que isso aconteça é o fato do Supremo poder julgar liminar e depois voltar no mérito do caso, né? E relatores usam esse poder no Supremo. Mas não é um poder só deles, é uma oportunidade dupla para o tribunal, mas o ministro Marco Aurélio, por exemplo, fez bom uso disso para a estratégia dele, no caso da ADC da execução provisória, né? Perdeu na liminar e falou, não, mas no mérito, o mérito ainda não está maduro para julgamento, e voltou. A maturidade foi atingida 1 ano e meio, 2 anos depois do julgamento da liminar, quando ele pediu para pautar de novo. Felipe, você quer adicionar alguma coisa? Não, eu ia lembrar o caso, inclusive, em que a Juliana atuou, que era o caso dos presídios, né? E foi dada uma liminar um pouco tímida, e no mérito ainda o Supremo também titubeia, vacila, né? Então se ele usou, o ministro Marco Aurélio usou nesse caso que você menciona, não usou nesse caso das prisões também em ADPF. Então imagina, se esse é um tribunal que está decidindo, pensando em como os outros poderes vão reagir às suas decisões, ter 2 chances de fazer alguma coisa é muito importante, porque se fosse uma só, imagino que o tribunal seria mais conservador, né? A liminar dá uma certa margem de liberdade para o tribunal ousar um pouco mais. A liminar não é perfumaria, né? É muito importante para essa interação, não só do relator com o colegiado, mas do tribunal com os outros poderes ao longo do tempo. Acho isso bem, bem, bem relevante. E outra coisa que eu acho que vale destacar, né, a gente estava conversando mais cedo, isso também chamou a atenção, né, da Juliana, a gente estava falando que é engraçado nesse caso você ver que foi uma liminar cheia de imposições para o Congresso, concedida monocraticamente, referendada pelo colegiado. E é interessante ver agora a relatora diminuindo o que foi concedido na liminar, monocraticamente, também sujeito a referendo do colegiado,
mas eu acho que esse é um poder interessante. Eu não me lembro de ter visto um outro caso em que isso apareceu com essa clareza numa DPF, porque uma vez que a decisão foi aprovada pelo colegiado, você poderia dizer que agora é uma liminar do colegiado, né? É uma liminar que precisaria de autorização do colegiado para valer. E é difícil imaginar que emergência justificaria você dar esse tipo de poder para o relator em ADPF. E esse é um caso que, né, Felipe e Tomás apontaram, assim, como que claramente isso tem apoio dos outros ministros que ela fez, né? Dá para assumir. Então, esse problema talvez não apareça. Mas imagina um cenário no futuro em que haja mais divergência, e a gente sabe que nessa relação da decisão suprema com a política, a divergência, às vezes, é o timing de uma semana para outra. A divergência é o impacto que fazer algo numa quinta e não numa segunda vai ter sobre algo que está acontecendo no Congresso. Dá para o relator essa margem de manobra, né? Me parece que eu não tinha visto isso acontecer dessa forma. Eu acho que isso pode vir se é um tema, se o tribunal tiver dividido sobre isso no futuro, isso pode vir a ser um tema. O relator que teve a sua uma cautelar, uma liminar referendada pelo plenário, cheia de determinantes, pode sozinho dizer, eu agora, atendendo a pedido das partes, vou reduzir, sem ouvir antes o colegiado? E imagina num cenário em que o relator perdeu a discussão sobre a liminar, por exemplo, e aí acata a decisão que foi referendada pelo plenário e depois, mediante uma segunda liminar, inclusive pouco tempo depois, justificado pela mudança dos fatos, pode desafiar aquilo que foi colocado pelo plenário. Então, um cenário que não haja essa consonância toda que a gente observa nesse caso presente. Isso aconteceu, né? Esse cenário mais problemático, né? A gente viu isso com o ministro Marco Aurélio, no caso exatamente da execução em segunda instância, né? Ele tinha perdido na cautelar, depois passou um tempo, ele inclusive imaginava que ele fosse ganhar no mérito, né? Que a posição dele fosse ser vencedora no mérito, mas o processo dele não era pautado, e daí até como medida de pressão, provavelmente, ele no recesso falou que, tendo em vista o tempo que passou, e inclusive tendo em vista a notícia de mudanças de posições noticiadas, que ele dava a liminar de novo, né? E isso realmente, lembro que na época a gente criticou muito isso, tinha um elemento ali de um relator se insurgindo contra um não do colegiado, né? Eu acho que isso levanta várias questões para a gente pensar. Eu acho que a gente não precisa resolver elas aqui de jeito nenhum. Eu fiquei pensando, o que tem diferente nesse caso? O que tem diferente nesse caso é ter sido um sim, e né, tem várias coisas diferentes. Ter sido um sim, ter sido uma decisão que determinou, né, deferiu esse pedido liminar, e daí você voltou atrás. Ter sido, a relatora, no caso, foi vencedora, né? Então, imaginando assim, apenas em termos de percepção, né? Ela propôs uma solução dizendo que era emergencial e era urgente, os colegas dela referendaram e disseram que é isso mesmo, passou um tempo, ela disse, olha, eu mesmo que tinha proposto aquilo, estou dizendo que agora aconteceram novos fatos que me deixaram, que mudaram, e que, portanto, eu acho que a gente pode mudar. Acho que ela pode presumir que, assim, se eu, que fui quem propôs a solução, estou dizendo que não é mais o caso, talvez, tem ali uma presunção aí em relação a isso. E o quanto tem a ver com a ministra Rosa Weber, o quanto talvez a gente fique mais tranquilo com isso no final das contas, porque a ministra Rosa Weber não é o ministro Marco Aurélio, né? Então, tipo, existe uma certa... a gente está falando sobre como ela construiu uma percepção pública e uma merecida, né, de ser uma pessoa vista como alguém que respeita o colegiado, que se comporta com razoabilidade, que se preocupa com as consequências, que se preocupa, né, tipo, tem responsabilidade sobre aquilo que ela está decidindo, várias dessas coisas, faz você pensar o quanto talvez a gente fique mais tranquilo em relação a isso também por conta disso. Dado que tem um problema aí que é meio que não resolvido, mas precisa de uma solução mas que tem uma tensão que é impossível, que é, se o colegiado referendou, passa a ser do colegiado, mas toda decisão cautelar, ela é dada de acordo com os fatos, conforme eles acontecem naquele momento. Ela não é por definição, ela não é definitiva. Novas coisas podem acontecer. E quem vai monitorar e vai receber, inclusive, né, novas petições, manifestações, prestações de informações, quem recebe tudo isso vai ser sempre o relator, a relatora, no caso. E tão urgente quanto conceder uma liminar pode ser revogar essa liminar caso os fatos que tivessem determinado a sua realização não estivessem mais presentes.
Então, talvez a solução de compromisso seria, então será que essa segunda decisão dela também deveria ser colocada no plenário virtual para referendo, para a gente ter formalmente, né, uma assinatura dos colegas dela em torno disso também? Acho que talvez seja essa, na verdade, a única solução possível num caso como esse, dado que pelo menos agora a gente tem o plenário virtual, que permite que essas coisas sejam feitas com velocidade. Mas eu acho que tem uma diferença aí do caso que você mencionou do ministro Marco Aurélio, que é justamente esse fator tempo, né? Tudo bem, usado estrategicamente pelo ministro Marco Aurélio na ocasião para justificar uma segunda liminar contrária ao que havia sido decidido pelo plenário, mas nesse caso presente, muito mais evidente pelo fato de que as decisões foram tomadas com 2, 3 semanas de diferença, né? Então, um prazo muito curto, e que aí me parece que o ônus da justificativa da mudança da realidade dos fatos é maior, né? Porque a decisão acabou de ser dada. Claro que naquele outro caso tinha um ônus pelo fato de que ele estava dando uma decisão contrária à do plenário, né? E nessa, de alguma maneira, a gente entende que não é uma decisão contrária à do plenário porque a gente sabe que estava na linha do que se queria, no fim das contas, mas é contrário ao plenário também, se você for olhar apenas o que foi decidido. Essa posição da Rosa Weber, tecnicamente, foi rejeitada, né? Mas a gente sabe, então acho que o contexto, com certeza, desempenha um papel importante aqui. Eu só talvez não concordaria com a afirmação de que existe uma presunção de que se a posição dela foi vencedora, ela estaria correta de novo nessa segunda ocasião, né? Porque quando o plenário está referendando, ele não está referendando a conduta do relator, ele está referendando aquela decisão específica. Eu acho que na prática isso pode até desempenhar um papel, mas não é um cheque em branco, né? Para o relator, se eu ganhei aqui, então as pessoas estão confiantes que eu estou fazendo um bom trabalho e eu posso fazer qualquer coisa, inclusive num espaço de tempo muito curto, inclusive, a princípio, contrariando ou modulando uma decisão que foi dada pelo plenário há pouquíssimo tempo. Vamos aqui passar para o nosso segundo assunto. Vamos falar de inquérito, mais um inquérito aberto no Supremo, pelo ministro Alexandre de Moraes, para investigar o presidente Bolsonaro por declarações que ele fez em live sobre pandemia. E aí eu queria chamar você, Tomás, para a gente falar sobre esse assunto, e parece engraçado, né? É um inquérito aberto contra o presidente da República, mas praticamente não se fala mais disso, como se fosse algo muito natural. O inquérito foi provocado pela CPI, o Procurador-Geral da República só foi notificado dessa decisão agora, ainda não se manifestou expressamente sobre, até o momento, não se manifestou sobre essa investigação, e claramente é um recado do ministro Alexandre de Moraes, tanto para o presidente Bolsonaro, quanto para Augusto Aras, de que a paralisia ou a demora da PGR em levar adiante as investigações da CPI pode ser ultrapassada pelo Supremo. Mas queria te ouvir, Tomás, sobre a normalidade desse processo ou a normalidade. Não, então, acho que várias coisas, né? É o quinto inquérito, né? Então, quase não é notícia mais, né? O que chama atenção nesses inquéritos todos? Acho que tem alguns conflitos diferentes aí que são relevantes. Uma coisa que tem sido pontuada faz tempo é o fato de que o presidente da República não é imune naquilo que ele fala, né? Nem os congressistas são, né? A imunidade dos congressistas, como a gente inclusive viu, foi testada recentemente nos últimos anos, e o Supremo deixou bem claro que essa imunidade não é completa, né? Mas ela existe uma imunidade específica e uma proteção específica para legisladores, congressistas, quando eles fazem suas manifestações públicas. O presidente não tem nem isso, né? Então a primeira coisa o Bolsonaro, que foi por muito tanto tempo deputado federal, acostumado a falar muita coisa e não acontecer nada, acho que ele está vivendo duas coisas diferentes. Um Supremo que, mesmo em relação aos deputados, está sinalizando que não é assim, ou pelo menos não é mais assim, há limite sim, e o fato de que ele não tem essa imunidade. Mas ele tem outra imunidade. E é claro que eu imagino que ele se sinta completamente tranquilo nesse momento em relação a elas. Num contexto, inclusive, que o PGR está dizendo que nem inquérito queria abrir, né? Acho que não tem nenhuma dúvida de que, por mais que haja essa discussão sobre se é possível abrir um inquérito contra a manifestação do próprio Ministério Público, e o Supremo diz que sim, o Alexandre de Moraes está dizendo que sim, e abriu, é isso que ele fez, não há dúvida de que a ação penal, né,
a denúncia, no caso, seria monopólio do PGR. Há uma discussão em certos crimes, se seria possível uma ação penal subsidiária, a gente não vai entrar nisso agora, mas... então, assim, eu acho que o Bolsonaro não tem por que ter medo de ser denunciado recentemente, no curto prazo, eu imagino, e muito menos, considerando qual é o timing do processo, ter uma condenação, né, todas as coisas que teriam que acontecer, dado que ele está no último ano do governo dele, inclusive. Tem essa coisa. Acho que a preocupação dele, já falou sobre isso, é o que acontece se ele não for reeleito. Né? O que acontece com todos esses inquéritos, com todas essas possíveis ações, porque daí muita coisa desaparece, inclusive esse monopólio do PGR potencialmente pode desaparecer. Então, isso me chamou a atenção. E você falou de recados, acho que a questão do recado, talvez mais importante, o PGR tem sido, com razão, criticado por não abrir inquéritos, né? E era exatamente isso, né? Exatamente era isso que o PGR queria fazer nesse caso. Né? Abrir um procedimento preliminar lá dentro da PGR, que não está sob controle de ninguém, né? Só está sob o controle dele, o timing dele, etc, etc. E o que o ministro Alexandre de Moraes fez foi bypassá-lo, né? Ultrapassá-lo. Pode dizer, isso não é suficiente. Tem um motivo pelo qual o inquérito é inquérito, a formalidade do inquérito é uma proteção, ela permite o controle, tem que abrir inquérito sim, e até assim, ainda mais num caso como esse, ainda mais num caso em que vem da CPI essa provocação veio de uma CPI que foi instalada para investigar esses fatos especificamente. Então, no mínimo, inquérito, num caso como esse, parece ser necessário. Agora, na prática, eu imagino que qualquer coisa, a gente estava falando disso antes também, né? O que afeta de verdade o Bolsonaro hoje, no próximo ano, não são coisas que poderiam levá-lo a não ser que ele faça algo novo, né? Mas assim, algo mude, mas algo à prisão ou a ser condenado judicialmente nesse próximo ano. Eu acho muito improvável que uma coisa dessa aconteça. A questão é coisas que possam ter impacto na reeleição, na corrida eleitoral ano que vem. Então, uma decisão quando a ministra Rosa Weber, que afeta a organização das negociações com a base, talvez isso afete muito mais o ano que vem do Bolsonaro do que mais um inquérito. E no decorrer do inquérito, os pedidos que foram negados, e que a gente ainda vai discutir no futuro, que tem a ver com suspensão de contas, essas coisas todas, talvez de fato pudessem afetar a comunicação do Bolsonaro com seus apoiadores, e isso sim poderia ter algum impacto real na vida do Bolsonaro e nas suas... mas, de novo, porque afetaria a eleição, ou a sua reeleição, talvez. Hoje a disputa é essa, né, Tomás? Não é mais uma disputa simplesmente jurídica, impeachment e tal, é outubro de 2022, né? Mas interessante que tenha sido aberto o inquérito, porque, inclusive, numa palestra recente, que a gente estava discutindo esses dias, né, o ministro Barroso disse que o TSE já aprendeu a lidar com fake news e na próxima eleição não vai ficar assistindo apenas esse tipo de movimentação. Então, se um dos candidatos, que é presidente da República, já tem um inquérito aberto, por isso, a gente imagina que isso possa ter algum impacto na campanha do ano que vem, com o ministro Alexandre de Moraes sendo presidente do TSE. Então, me parece mais essa decisão tem, como você mesmo disse, mais impacto e importância se a gente olhar para o jogo político de 22, olhando também para a declaração dos ministros do Supremo, dizendo, nós vamos ser mais atuantes com esse tipo de discurso. Então, é de se observar. A gente também viu o ministro Fux dizendo que o TSE não ia permitir fake news na campanha de 2018, mas me parece que agora, de fato, o tribunal tem um aprendizado e está consertado para fazer algo. Juliana, queria ouvir você, inclusive, sobre isso, porque fica tudo debaixo do mesmo guarda-chuva, né? Esse guarda-chuva que vai permitir essa atuação do TSE e do Supremo no ano que vem, esse guarda-chuva que se chama inquérito de fake news. Isso, essa é uma decisão que amplia mais ainda, né, o escopo desse inquérito que vai engordando, que vai abrangendo, né, muitos elementos. Nesse caso, a conexão que justifica a prevenção, né, e o fato, né, dessa ocorrência ser incluída nesse contexto é que se trata de uma propagação de notícia falsa sobre a vacinação da Covid e que se usa, segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, o mesmo modus operandi dos esquemas de divulgação em massa nas redes sociais. Alguém poderia questionar isso, né? Se é tão claro se há essa sobreposição, essa similitude, essa identidade entre modo de operação, mas é isso que é usado como justificativa
e que para justamente incluir esse elemento aí nesse guarda-chuva mais amplo desse inquérito. Acho que o próprio Omar Aziz, né, isso chega no Supremo por um pedido do presidente da CPI. E tem um trecho interessante que reforça esse ponto da Juliana, que o Alexandre de Moraes cita do próprio pedido do Omar Aziz, que eu vou rapidamente ler aqui, que são palavras importantes, né? Que o autor do requerimento defende a conexão destes fatos com as condutas e os fatos investigados nesse outro inquérito, né, o inquérito das fake news, e que, embora a instauração daquele inquérito tenha sido motivada por notícias fraudulentas que tinham como alvo o STF, à medida que as investigações avançaram, houve uma crescente e correta conscientização desta corte quanto à necessidade de reagir com rigor em face de campanhas de desinformação veiculadas com o objetivo de macular o Estado democrático de direito e as instituições democráticas como um todo. Bom, essas, fecha aspas, é o que está na decisão. Não são necessariamente as palavras do presidente da CPI. Isso é o relatório do ministro Alexandre de Moraes, né? Então pode ser que seja a paráfrase, a releitura aí do ministro do que foi dito por quem está pedindo a instauração desse inquérito. Mas essa é uma descrição muito boa das transformações pelas quais o inquérito das fake news passou desde a sua criação, certo? Então, isso foi percebido, e esse é um ponto que a gente já bateu várias vezes aqui também. Começou como um ato solitário do Supremo, controverso, bastante controverso, um ato solitário do ministro Toffoli, que imaginávamos que teria apoio, mas esse apoio só foi, de fato, declarado, afirmado depois, né, quando o ministro Fachin levou a questão para o plenário, mas de lá para cá a gente já observou várias vezes, outras instituições foram puxando esse fio, né, e digamos, espalhando, tornando convencional isso que o Supremo fez. E agora a gente tem a CPI dizendo, nós confirmamos essa leitura de que isso virou um instrumento, né, de defesa das instituições democráticas em geral. E a CPI tem fato determinado e prazo certo, né? Esse inquérito, pelo visto, não, né? Ele vai permanecer aberto enquanto essas ameaças estiverem presentes. Esse é um ponto que eu queria destacar, e reforçando o que a Juliana falou. E outra coisa, né, que o Tomás levantou também com relação ao PGR, né? É interessante que a postura do Supremo, a postura da Alexandre de Moraes nesse caso, ela ecoa um pouco as conclusões de um artigo interessante do Rogério Arantes, que já esteve com a gente aqui no Sem Precedentes no ano passado, e do Tiago Moreira, na revista Opinião Pública. Eles discutem como é que o STF acaba decidindo conflitos de fronteira entre instituições como Polícia Federal, Ministério Público, Defensoria, e sintetizando uma interpretação interessante que eles fazem, o STF não gosta de monopólios, ele prefere estimular um pluralismo estatal, né? Não, todo mundo, várias pessoas podem investigar, várias podem fazer ação civil pública, então não gosta de monopólio. Esse é um caso que reforça um pouco isso, né? O STF, se essa posição da Alexandre de Moraes se confirmar, o que o tribunal está fazendo aí, estaria fazendo, pelo menos a direção que o Alexandre de Moraes está seguindo nesse ponto, é reforçar, que ele diz na decisão nos seguintes termos, né, o Ministério Público tem a titularidade da ação penal, é verdade, mas ninguém disse que a PGR tem o monopólio da investigação pré-processual, e ele cita outro precedente do Supremo que mostra que isso, acho que é um ponto consolidado hoje, eu chutaria que isso está consolidado na experiência do tribunal, né, que o poder de realizar investigações pré-processuais se consolidou rápido, apareceu em muitos casos de um ano para cá, essas referências. Acho que isso faz parte do repertório da jurisprudência do tribunal hoje, e a PGR perdeu essa briga. O que eu acho também importante enfatizar, o último pequeno ponto, é que a crítica política da omissão ao Aras, ela vai começando ganhando cada vez mais contornos jurídicos, né? As implicações jurídicas de uma crítica política mais geral. Então, esse é um efeito jurídico que vai ficar para sempre de uma crítica política que poderia ser mais pontual. Mas tem uma coisa que aparece nessa decisão que eu acho que ainda vai ser explorado no futuro, que é a própria titularidade da ação penal, né? Claro, o foco é o Ministério Público, o protagonista é o Ministério Público,
mas quem sabe um dia, né, um grau tal de omissão possa levar ao Supremo a considerar, por exemplo, ação subsidiária contra o presidente da República, contra atores políticos, né? Acho que isso é uma coisa que alguns ministros já mencionaram aqui e ali, isso nunca foi testado, não sabemos, mas não me mencionaram em surpreenderia. reservado nesse cenário agora, inclusive, Diego, do Augusto Aras, inclusive. Pois é. E é um efeito jurídico e institucional também, né? Porque a PGR vai perdendo espaço e mesmo esses procedimentos investigatórios internos, preliminares, não tinham controle algum. Será que o Supremo vai passar a fazer controle desses procedimentos? O ministro Alexandre de Moraes cita uma decisão anterior da Carmen Lúcia, ministra Carmen Lúcia, falando exatamente isso. Não pode a PGR ser o único órgão que não está sujeito a nenhum tipo de controle, né? Tem certas coisas que são decisão privativa da PGR, mas tem outras dimensões da atuação que tem que estar sujeito a algum tipo de controle judicial. O ministro Alexandre de Moraes cita um longo trecho da ministra Carmen Lúcia falando isso. Não lembro agora qual a decisão original, mas isso está também é um estrago institucional esse aí para a PGR. Sem dúvida. E está na conta do procurador Augusto Aras. Vamos aqui para a nossa rodada final. E eu, como anunciei previamente, vou começar pela Juliana para a gente falar de uma decisão, um fato, uma personagem da semana. Juliana. Antes de entrar no fato em si, eu só queria fazer um adendo com relação à submissão, né? Essa segunda liminar da ministra Rosa Weber, que já está submetida ao plenário virtual para a próxima semana. Então, bem na linha do que o Tomás sugeriu como o que seria, né, uma solução, uma forma de controlar essas sucessivas liminares, por exemplo, de um relator ou relator, e ela já, muito adequadamente, já enviou isso para o plenário virtual para ser discutido e eventualmente reiterado pelo colegiado. Mas o fato que eu ia trazer, na verdade, são dois fatos, mas que evidenciam aí um padrão. São dois pedidos de destaque feitos pelo Nunes Marques, um com relação ao julgamento sobre o uso de linguagem neutra, né? Uma legislação que vedava, né, que proibia o uso desse tipo de linguagem, então a constitucionalidade disso está sendo questionada no Supremo, e houve, então, esse pedido de destaque do ministro Nunes Marques. Já havia votos no sentido da inconstitucionalidade da lei, seguindo o relator, o ministro Fachin, e o julgamento, então, foi interrompido, e como a gente sabe que tem acontecido, no Supremo, quando ocorre esse pedido de destaque, o julgamento ele se reinicia, né? Os votos não são contabilizados. E o ministro Nunes Marques fez a mesma coisa com relação ao julgamento sobre possibilidade de demissão por recusa à vacina da Covid. Também já havia votos para manter a suspensão da portaria que havia proibido essa demissão de quem não se vacinou, e houve o pedido de destaque. A gente já chamou atenção para isso, né, que o ministro Nunes Marques tem usado bastante, até abusado desse expediente, né, para interromper julgamentos, e pelo volume que isso está alcançando, até impossibilita que tudo isso que foi destacado seja, de fato, pautado no plenário deliberativo, presencial, virtual, em que há a troca, né, em que é ao vivo. Tomás, e você? Qual é o seu destaque, tirando os fatos óbvios e ululantes? Se bem que o que eu acho que você vai destacar é óbvio e ululante também, né? Sim, não, acho que numa temática que vem até semana passada, a gente vem nessa temática penal, que aparece aqui com frequência. A gente teve duas anulações relevantes essa semana, né, de condenações. Uma do Sérgio Cabral, pelo STF, e outra do Eduardo Cunha, pelo TRF da primeira. E eu ia só chamar atenção não só para o que está acontecendo, anos depois dessas condenações, né, a gente ainda vê essas emoções acontecendo, mas elas têm peculiaridades que me chamaram a atenção. Então, no caso do Sérgio Cabral, a questão era a competência do juiz Bretas, né, e o fato, mais especificamente, de esses processos dizerem respeito à Secretaria de Saúde e não à Secretaria de Obras, e basicamente dizendo que o Bretas não era o juiz competente para lidar com toda a corrupção no governo do estado do Rio de Janeiro. Basicamente seria mais ou menos isso. Analogamente, a Curitiba não era, e o Moro especificamente, não era competente para julgar toda a corrupção
relacionada ao governo no Brasil, né? Lá a delimitação era Petrobras. Então a gente está vendo mais ou menos isso acontecendo de novo, né? Essas discussões de competência. E era uma bola cantada, hein, entendimento. Tomás? Era uma bola cantada, porque depois da decisão sobre Lula, a gente já ouvia os ministros falando, o próximo vai ser o Bretas, porque aquilo está demais, está concentrado demais, e aí a hora chegou, né? Isso, e daí a gente tem que falar um pouco sobre isso, eventualmente, sobre mecanismos para que as duas coisas são problemáticas, né? É muito problemático um juiz que não é competente querendo trazer processo para si, seja porque ele se acredita melhor que os outros para julgá-los, mais competente, mais o que quer que seja porque isso pode ser um significado, inclusive a gente falou disso, isso pode ser um sinal de suspeição, né? Eu quero muito esse processo. Por que você quer tanto esse processo? Talvez porque você já saiba o que você queira fazer com ele, isso é um problema. Então, a gente precisa de mecanismos para resolver isso no momento, porque também, se é verdade que isso é um problema também, anos depois a gente vê condenações sendo anuladas, isso também não é o melhor desenho para situações como essa, mas enfim, tem esse caso. E eu chamar a atenção, o caso do Eduardo Cunha não é o mesmo tema, mas também tem a ver com temas de debate, aí a briga de competência, no caso específico, entre justiça eleitoral, né, ou não, né, se não seria justiça eleitoral. E eu só chamei atenção para o fato de que o motivo da anulação foi nessa linha, de que a competência seria da Justiça Eleitoral e não da Justiça Federal. Aí seria enviado para a Justiça Eleitoral, todos os efeitos sistêmicos que isso tem. E eu chamei a atenção que isso é uma pauta também da Lava Jato, antiga, das pessoas envolvidas, né, de lutar por essa competência da Justiça Federal nesses temas, que o entendimento atual não é nesse sentido. Então, digamos assim, para quem acha que isso era importante, né, essa é uma pauta que foi perdida, foi derrotada, mas de qualquer maneira, mais do que isso, me chamou a atenção que quando André Mendonça, que era alguém que foi para a sabatina tendo que responder a muitas coisas, né? Tem todo o lado que a gente já falou, das suspeitas que ele levou por sua proximidade demais com o Bolsonaro e assim por diante, a sua atitude durante esse governo todo em relação às condutas do presidente, a sua relação com laicidade, né? E pelas coisas que ele fez e já disse também em relação a isso, mas tinha também ele ser visto talvez como alguém associado a certas pautas do lavajatismo, digamos, assim, que gerava também resistência de algumas de senadores e não só senadores. E eu chamo a atenção que ele fez questão, né, nessa fala inicial dele de pontuar algumas coisas, uma delas, né, e elas têm a ver com essas suspeitas e tem a ver também com compromissos que ele queria afirmar. Então ele falou, por exemplo, do seu compromisso com o Estado laico, por exemplo, se isso de fato vai se demonstrar, a gente ainda vai ver, mas ele falou sobre alguns casos que ele não pretende voltar atrás, que ele falando sobre a importância do caso já decididos, não teria por que voltar. E os dois que ele falou, um foi prisão em segunda instância, e o outro foi exatamente a questão da competência da Justiça Eleitoral, essa disputa. Então, dizendo, olha, não se preocupem que não vou ser eu que vou voltar para o Supremo para reabrir essa questão. Isso é algo que afeta toda essa discussão de maneira abstrata, mas que tem efeitos concretos para certas pessoas, notadamente, nesse caso, Eduardo Cunha beneficiado por esse entendimento nessa semana. Então, acho que seriam esses os fatos dessa semana. Maravilha. Diego, e você, para a gente fechar? Bom, há uns 10 dias, mais ou menos, a Rede ajuizou uma DPF no Supremo, criticando e pedindo providências quanto à omissão do governo em adotar medidas de restrição à entrada de estrangeiros no país, o passaporte vacinal e outras medidas desse tipo, né? E essa semana, né, como mero despacho no processo, o ministro Barroso pede informações para a presidência da República. A gente já falou aqui várias vezes que isso é um não fato, né? É o andamento natural, tem que pedir informações, né? Porém, esse caso, acho que pode ser, apesar do não fato dessa semana, acho que vale a pena prestar atenção, porque, né, o Supremo pode se colocar mais uma vez, acho que provavelmente vai acabar se colocando numa disputa federativa, embora não seja sobre isso o caso em si, já que você tem governos anunciando que o ideal seria adotar medidas restritivas mais restritivas, mais exigentes do que o governo federal talvez esteja disposto a fazer, embora o governo federal tenha sinalizado que vai adotar algum tipo de medida restritiva, ainda que não. Né? Oi? Ele vai adotar uma quarentena, mas não um passaporte, como se pedia na DPF. Pois é, então não vai ser só uma questão do Supremo saber isso é suficiente, né? Vai haver outras vozes aí da federação aparecendo nesse caso também, que eu acho que então vai ser talvez ecoe aquele primeiro caso
da Covid no Supremo, de Federação, em março, né, em que a disputa era basicamente essa, do ponto de vista político, vários entes subnacionais e municípios querendo adotar medidas mais restritivas do que o governo achava que era mais do que adequado, possível, legalmente possível em muitos casos. Maravilha, Diego. Diga mais. Não só anedoticamente relacionado a isso, então o fato de semanas futuras, talvez, é que está todo mundo agora esperando para ver. Nós temos um presidente da República que não apresenta comprovação de vacinação em lugar nenhum, aparentemente, e nós teremos a posse do seu nomeado, André Mendonça, que acabamos de falar, no Supremo Tribunal Federal, numa posse pequena, que exige que todos os presentes apresentem comprovantes de vacinação. Então temos aí um potencial conflito, desses conflitos políticos macro que a gente vê se manifestando no micro, né? Literalmente, a pessoa física do presidente tentando entrar no prédio do Supremo Tribunal Federal. Se isso de fato vai ser um conflito ou vai ter uma solução de compromisso, como apresentar exame, a gente ainda vai ver, mas isso tem a ver também com o tema do passaporte vacinal que o Diego estava falando. Vai ser tema para o nosso próximo Sem Precedentes, vai ser justamente, a gente vai gravar um dia depois da posse do André Mendonça, e ao que tudo indica, o Supremo vai disponibilizar o exame para que ele faça antes de entrar. Se não fizer, não entra. E, pelo que também nós sabemos, o Supremo, a parte cerimonial, já está em diálogo com a Presidência da República para que isso não gere nenhum conflito. Mas, semana que vem a gente volta para ver o desenrolar desse fato. A posse de André Mendonça vai ser uma posse atípica, né? Não tão atípica quanto a do Nunes Marques. E para a gente fechar o ano, afinal de contas, vai ser no dia 17, quando nós formos gravar o último Sem Precedentes, também é o último dia de trabalho do Supremo. Então, até lá, muito trabalho, muito assunto para a gente discutir. Obrigado mais uma vez, Juliana, Diego, Tomás. Semana que vem a gente se vê de novo. Obrigado, Felipe. Valeu, pessoal. Você consegue antecipar os cenários políticos no Brasil em 2022? No Jota, nós oferecemos previsibilidade para nossos clientes, com soluções inteligentes para monitorar o processo eleitoral brasileiro. Aqui, você tem acesso a ferramentas de inteligência artificial para monitorar as intenções de voto e a popularidade presidencial. Com essas ferramentas e a cobertura dos especialistas do Jota, é possível entender as tendências e acompanhar de perto os bastidores dos três poderes. A partir dessa combinação única, antecipamos, por exemplo, a decisão de março do ministro Fachin, que tornaria Lula elegível. Desde julho, também previmos que João Dória venceria as prévias do PSDB. E no dia 7 de setembro, avisamos nossos assinantes que Sérgio Moro seria candidato à presidência. Além disso, nossa cobertura permite também acompanhar de perto o Congresso para alertar nossos assinantes sobre fatos que podem interferir na eleição, como a aprovação da PEC dos precatórios e o valor exato de R$ 400 do Auxílio Brasil. Assim como acertamos o resultado da última eleição presidencial com uma margem de menos de 1 ponto percentual. E você, como está se preparando para a eleição mais tumultuada da história recente do Brasil? Tudo o que você vai descobrir só amanhã, você encontra hoje no Jota Propoder.